Bom dia. O objetivo desse vídeo é falar sobre o aspecto radiográfico das lesões periapicais. As lesões periapicais fazem parte do que nós chamamos de patologia básica, juntamente com as lesões do órgão dentário, como a cárie, reabsorções, fraturas e ainda as lesões periodontais. Nós temos aí um tripé das lesões mais comuns, que mais ocorre nos pacientes dentro da odontologia. Então é um assunto extremamente relevante, um pouco difícil no início para quem está começando, E nós teremos então esse vídeo e eu vou colocar também à disposição um material didático para que vocês possam ler mais sobre o assunto. O objetivo desse vídeo é fazer uma síntese para que vocês tenham uma direção na hora de estudar. Então vocês já estudaram lesões do órgão dentário, agora nós vamos estudar as lesões periapicais e depois as lesões do periodonto. Com isso vocês estão preparados, para atender os pacientes, pois são as principais lesões que ocorrem nos pacientes. As lesões periapicais, nós temos que fazer o estudo do aspecto radiográfico e também associar com os aspectos clínicos. Quando é feita essa associação, é que nós podemos então ter um provável diagnóstico e determinar uma conduta clínica. E uma vez determinada a conduta clínica, o tratamento vai ser realizado quando necessário e a resposta a esse tratamento vai nos dar um feedback se realmente a gente estava com um diagnóstico adequado. Antes de falar sobre as alterações do periápice, é importante relembrar o aspecto normal de um periápice. Na região periapical, as estruturas importantes a serem observadas são o ligamento periodontal, lâmina dura e o osso esponjoso, que está ao redor ali do ápice radicular. O ligamento periodontal deve ter espessura e forma regular em todo o contorno da raiz, assim como a lâmina dura. A lâmina dura também deve ter uma regularidade, uma continuidade, uma espessura regular em torno da raiz. Da mesma forma, é esperado que no osso esponjoso nós temos um padrão, que vai misturar espaços medulares com trabéculas ósseas numa arquitetura normal ali na região. Então, se nós reconhecemos o que é normal em torno de um periápice, toda e qualquer alteração que apareça vai nos chamar a atenção. E assim, nós vamos estudá-las, identificar qual é o tipo de alteração que ocorreu para poder, então, fazer algumas hipóteses de diagnóstico. Aqui numa imagem mais ampliada, nota-se no dente 36 a regularidade do ligamento periodontal, a regularidade da lâmina dura, e o osso esponjoso aí em torno das raízes, mostrando um aspecto de normalidade. Já nessa outra imagem, fica claro para nós que no periápice do dente 12 há uma alteração radiográfica. Nós já percebemos que a lâmina dura não existe no terço apical, o aspecto de osso esponjoso foi substituído por uma área radiolúcida, redondinha, de limites definidos, mostrando que há uma alteração no periápice. Então, isso é só um exemplo, nós podemos ter vários tipos de alterações e com o passar do vídeo aí nós vamos estudar. A maioria das alterações periapicais que ocorrem advém da cárie dentária. Então, se a cárie dentária ela progride e chega até a polpa, isso vai acarretar uma alteração pulpar com consequente necrose. E a necrose pulpar vai fazer com que toxinas cheguem até o periápice, gerando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, essa perissementite, ela pode ter sintomas, o paciente pode sentir algumas coisas, como dor, por exemplo. Nós vamos chamar de perissementite apical aguda ou sintomática. Como pode não ter nenhum sintoma, que seriam as perissementite apicais crônicas ou assintomáticas, As alterações crônicas geralmente caminham para a formação de duas lesões bem características, o granuloma ou cisto periapical.
Enquanto que as alterações sintomáticas ou aguda, a pericementite aguda, pode caminhar para um abscesso periapical, que é o mais comum, e em poucos casos, né, nós podemos ter uma osteomielite, que seria uma infecção mais generalizada que ultrapassa ali a região do periápice. Além dos fatores biológicos que nós já citamos a partir da cárie, nós podemos ter também alterações periapicais de origem física. Por exemplo, se você tem um trauma, o traumatismo em um dente pode levar à ruptura do feixe neurovascular apical, causando depois uma alteração no periápice, né? Causando necrose pulpar e alteração no periápice. Mas a origem inicial foi um trauma. Um dente que é tratado endodonticamente também, quando é usado soluções químicas dentro do conduto radicular, esses produtos químicos podem chegar ao periápice causando alterações periapicais. Então nós podemos ter causas biológicas, físicas ou químicas, mas a mais comum, né, seria a biológica, que foi a primeira que eu expliquei, geralmente a partir da cárie dentária. A evolução das lesões dependem principalmente do hospedeiro, né, sua capacidade de resistência, e também da agressão que por exemplo, essas toxinas que advêm da necrose pulpar pode causar no periápice. Então, eu posso ter lesões de evolução rápida como de evolução lenta, né? Podem ter lesões sintomáticas ou assintomáticas. E o aspecto radiográfico dessas lesões também segue esses parâmetros, né? Então, quanto maior a intensidade do processo inflamatório, maior o tempo de duração da lesão e menor a capacidade orgânica de defesa do organismo, mais rápido essas lesões vão progredir, né? Agora, se a intensidade da agressão é baixa, o tempo de duração é baixo e o paciente tem uma alta resistência, às vezes demora mais a aparecer as alterações radiográficas. As alterações radiográficas que podem aparecer, geralmente, tem três aspectos bem distintos. Ou ela é radiolúcida, ou ela é radiopaca, ou ela tem um padrão misto, né, com áreas radiolúcidas e radiopacas. As lesões radiolúcidas ocorrem porque há destruição do osso, né, então uma lise óssea. E para que essa imagem radiolúcida apareça, é necessário que há pelo menos uma perda mineral entre 30% a 50% na região óssea. Então, vocês já podem, a partir de agora, perceber que se eu tenho uma alteração onde a perda mineral é menor do que 30%, ela não vai aparecer na radiografia. Então, às vezes, o paciente já tem sintomas e o aspecto radiográfico é normal. Quando a lesão tem um aspecto radiopaco, isso geralmente demonstra uma lesão de maior tempo de duração e que o paciente tem uma resistência orgânica maior. Isso causa, às vezes, uma diminuição dos espaços medulares, um aumento de trabéculas ou da espessura dessas trabéculas, né? E traz, então, um aspecto mais condensado ao osso, tornando-o mais radiopaco. As lesões mistas vão ter, geralmente, um aspecto radiolúcido no início e depois vão incorporando material mineral no seu interior, dando o aspecto misto. E numa fase mais adiantada de algumas lesões, que nós vamos citar mais à frente, essas áreas minerais elas vão predominar na região periapical, dando o aspecto mais radiopaco, mais circunscrito ainda ou delimitada por um halo radiolúcido. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica as lesões periapicais desta forma: periodontite apical aguda, crônica, o abscesso periapical com e sem fístula e o cisto periapical. Essas são as classificações dadas, né, como é classificada as lesões periapicais pela OMS. O professor Carlos Estrela faz uma classificação muito semelhante da OMS, né, só que ele não usa o termo agudo e nem crônico. E ele fala o agudo como sendo sintomático e o crônico como sendo assintomático. E ele ainda divide o abscesso periapical em algumas fases, fase 1, 2 e 3. Veja que é muito semelhante à classificação do OMS, né? Mudando algumas terminologias.
Essa classificação do professor Carlos Estrela, ela é adotada pela disciplina de endodontia e talvez seja a que vocês vão adotar, né, durante o atendimento na endodontia. Mas eu ressalto aqui a importância de saber todas as classificações. Em concursos, em provas, em ENAD, geralmente cai qualquer uma das classificações. Então é importante que vocês façam essas correlações, né, e entendam todas elas. Aqui nós temos a classificação do professor Consolaro, que é um patologista muito conhecido no Brasil, talvez um dos melhores patologistas na área odontológica. E ele tem uma classificação que eu considero muito didática, que além de contemplar aquela classificação do OMS, ele ainda trata, né, das lesões pseudotumorais e também neoplásicas. São alterações que ocorrem na região do periápice, que não tem nada a ver com a alteração pulpar, e que é necessário também entrar no diagnóstico diferencial. Então ele chama de as inflamatórias, pericementite apical aguda ou crônica, o abscesso dentoalveolar agudo ou crônico, o granuloma periapical, o cisto periodontal apical. As neoplásicas, ele descreve sobre o sementoblastoma benigno, e as lesões pseudotumorais têm a displasia sementária periapical, que nós vamos explicar logo à frente. Essa é uma prancha com uma coletânea de imagens que eu vou disponibilizar para vocês, tanto no Liceu quanto no AVA, para que vocês possam estudar em diferentes momentos. E essa é uma monografia de especialização, onde essa nossa aluna fez um trabalho muito didático, né, em relação à classificação radiográfica das lesões periapicais. Então, eu vou também colocar à disposição de vocês como material de suporte para estudo. Essa aluna, ela fez radiologia e também era uma endodontista, né, ainda é. Então, ela tem uma experiência clínica que nos ajudou bastante no entendimento desse assunto. O objetivo do trabalho dela foi criar uma classificação radiográfica das lesões periapicais. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão, eu tenho que classificar como que essa lesão se apresenta radiograficamente. Ela fez a descrição de todos os tipos que ela encontrou, uma descrição radiográfica, e a partir dessa classificação radiográfica, você associa aos sintomas e sinais que o paciente tem para poder ter as prováveis hipóteses de diagnóstico. Então, ela fez esse quadro, né, onde na coluna à esquerda nós temos os 7 tipos de alterações radiográficas, ela classificou, nós temos 7 tipos. Nessa coluna do meio, ela descreve o que é cada um desses tipos, como você vê na radiografia, desculpe. E na coluna aqui à minha direita, se eu tenho, por exemplo, uma rarefação óssea difusa, aqui está a descrição, como é visto na radiografia, eu posso estar diante dessas duas possibilidades. Como que eu vou saber qual delas é a principal hipótese? Associando aos sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, esse é o exercício mental desse trabalho. Se você tem uma alteração periapical, você classifica radiograficamente em um desses 7 tipos. Aqui você vai ver na radiografia essa classificação que você escolheu, né? Por exemplo, uma rarefação óssea difusa é uma área radiolúcida de limites indefinidos com tamanho e forma variáveis. O paciente tem dor intensa, então estou diante de um abscesso dentoalveolar secundário ou fênix. E se por outro lado o paciente não tiver dor nenhuma, é um abscesso crônico. Então veja que a decisão entre uma coisa e outra aqui, a minha decisão foi baseada na dor do paciente. Veja que o aspecto clínico é extremamente importante para você chegar até a hipótese principal. O vídeo, a partir de agora, nós vamos passar por cada um desses tipos radiográficos e fazer esse exercício mental de associar a classificação radiográfica com os sinais e sintomas do paciente e tentar, né, chegar aproximadamente à hipótese mais provável. A primeira classificação que nós vamos falar é sobre o pericimento, o espessamento do pericimento apical. Vejam aqui nessa imagem um premolar, ó, o ligamento periodontal está alargado, espessado, a lâmina dura também. Então, eu tenho o espessamento na região do periápice. Vou classificar como sendo o espessamento do pericimento apical.
Com esse aspecto radiográfico, eu posso estar diante de 3 possibilidades de diagnóstico. Então, eu vou dar um exemplo. Se esse paciente fez uma restauração recente e ele queixa para você que quando ele mastiga, a sensação que ele tem é que pega sempre primeiro nesse dente, ele pode estar com trauma oclusal, né? É necessário fazer um ajuste dessa restauração para que o dente não receba uma força adicional. Se a hipótese principal for essa e você fizer o ajuste dessa restauração, esse periápice vai voltar ao normal e o paciente não vai ter mais nenhum problema. Por outro lado, se o paciente chega para você reclamando de uma dor intensa, contínua, o rosto está inchado, né? Está com febre, uma dor que ele fala que é muito forte, eu posso estar diante de quê? De um abscesso dentoalveolar agudo. Não tem mais o que fazer. É necessário encaminhar o paciente para o tratamento endodôntico, né? Primeiro se faz um atendimento de urgência para remoção da dor e o paciente vai ter que fazer o tratamento endodôntico. Então, veja que quando eu mudei as informações de sinais e sintomas, a minha hipótese também muda. Numa terceira possibilidade, o paciente pode chegar falando para você que fez a restauração há alguns meses e a partir de alguns dias agora ele começou a sentir dor. É uma dor forte, mas que ela vai, volta, não é contínua, está incomodando bastante. Isso pode ser um sinal que a polpa foi alterada, né? E o periápice está passando por um processo inflamatório. Então, ele pode estar diante de uma perissementite apical aguda. Se essa perissementite apical aguda não for resolvida, pode caminhar para um abscesso dentoalveolar agudo. Então, nessa primeira classificação, veja que com o mesmo aspecto radiográfico, eu posso ter 3 hipóteses. E a escolha da principal vai variar de acordo com os sinais e sintomas que o paciente apresenta. O trauma oclusal, eu já dei o exemplo, né? Então, se o paciente está reclamando que quando mastiga pega mais nesse dente, fez uma restauração recente, a nossa principal hipótese passa a ser o trauma oclusal. E a conduta clínica é diferente. Eu vou fazer só um desgaste, um ajuste oclusal, né? Para que eu retire esse trauma oclusal. E o periápice pode voltar ao normal. Já um paciente que tem queixa de dor um pouco mais forte, que vai e volta, né? Um dente que já foi manipulado com restaurações profundas, você faz o teste de vitalidade pulpar, a resposta já não é tão boa, né? Então, aqui o paciente já pode ter um processo inflamatório no periápice irreversível e provavelmente vai ter que fazer o tratamento endodôntico. Aqui um espessamento perissemento apical, onde o paciente clinicamente chega com esse aspecto, ó, o rosto inchado, o olho inchado, dor intensa, febre. Então, provavelmente aqui eu tenho o quê? Um abscesso dentoalveolar agudo. É necessário fazer o acesso à polpa, né, para ver se tira os gases, elimina a secreção purulenta, se houver, a partir da câmara e conduto. Isso pode dar um alívio imediato para o paciente, mas o tratamento definitivo seria o quê? O tratamento endodôntico. Agora nós temos aqui uma segunda classificação, que é o espessamento total do perecimento, ou seja, é quando o espessamento ocorre em toda a raiz. Com um aspecto radiográfico dessa forma, veja esse dente aqui, ó, toda a lâmina dura espessada, o ligamento periodontal também. Eu posso estar diante de 5 possibilidades. Qual que eu vou escolher aqui como sendo a hipótese principal? Dependendo dos sinais e sintomas. Então, vamos dar alguns exemplos. Nesse caso aqui, ó, o paciente tem uma prótese fixa extensa, está todo alargado, o ligamento periodontal e a lâmina dura. Então, provavelmente aqui o paciente tem um problema de oclusão, é um trauma oclusal. Então, é necessário que faça um ajuste nessa prótese, ou que ela seja trocada, e esse perissemento pode voltar ao normal. Compare esse dente aqui com o dente 27. Veja que o ligamento desse dente está normal, lâmina dura também.
Então, a sobrecarga oclusal ocorre no premolar. Então, a hipótese mais provável aqui é trauma oclusal. Esse paciente, ele tem doença periodontal. Dá para ver perda óssea aqui nas cristas, dá para ver uma condensação de osso e, clinicamente, os dentes têm mobilidade. Todo dente que tem mobilidade associada à doença periodontal, essa mobilidade também causa um alargamento do ligamento periodontal e da lâmina dura às vezes. Então, é comum nos pacientes com doença periodontal mais avançada que nós tenhamos, então, um espessamento total do pericemento, né? Para a resolução disso, é necessário que o paciente faça o tratamento periodontal. Este já é um paciente que tem um espaçamento do pericemento total e ele está fazendo uso de aparelho ortodôntico fixo. Então, durante a movimentação ortodôntica, é esperado, né, é normal que isso ocorra, um alargamento do pericemento total. Então, é uma alteração, mas que, quando cessar as forças ortodônticas, isso vai voltar ao normal. Então, é um aspecto radiográfico comum nesses pacientes em tratamento ortodôntico. É importante ter atenção que agora nós temos os aparelhos que não usam mais essa parte metálica, né? Os alinhadores, por exemplo. Então, você não vai identificar nada na radiografia que fale que o paciente está usando aparelho. Daí a importância de uma boa anamnese. Eu posso ter também um espessamento total associado a um trauma dentário acidental. Então, se esse paciente chega para você falando que estava jogando basquete, levou uma cotovelada, o dente fraturou e o dente está todo alargado, o alargamento aqui foi causado pelo trauma externo, acidental. Então, esse dente ele precisa ser estabilizado, né? Se for possível ainda salvá-lo. Com o tempo, esse alargamento volta ao normal, né? Aqui vai ser necessário também uma reconstrução aí coronária com uma prótese fixa. Então, vejo que para mim classificar como uma hipótese principal o trauma dentário acidental, é necessário que na anamnese o paciente relate essa história de trauma. O espessamento total de um dente também pode ocorrer associado ao abscesso dentoalveolar agudo. Então, lembram lá atrás que o abscesso poderia ser só um espessamento do periápice? Com o passar do tempo, pode alargar todo o dente, né? Inclusive com a secreção purulenta, pode sair, quando houver, né? A partir do ligamento periodontal. Vejam esse dente 47, todo alargado, numa paciente que tem um aspecto clínico já de fístula na região e que queixava de bastante dor, rosto inchado, febre. Então, os sinais e sintomas aqui me ajudam bastante, né? Ficando até fácil o diagnóstico de um abscesso dentoalveolar agudo. Uma terceira classificação é a chamada rarefação óssea difusa. Vejam que eu não tenho mais lâmina dura, não consigo mais diferenciar o ligamento periodontal e toda essa região aqui está alterada. As trabéculas estão desaparecendo, né? Está tendo lise óssea. Por que eu chamo de difuso? Porque eu não sei onde que isso termina. Eu não tenho uma linha divisória onde é o normal e onde está alterado radiograficamente. Toda vez que eu não consigo dar um limite a essa alteração, eu vou chamar de difuso. As rarefações ósseas difusas geralmente estão relacionadas ao abscesso dentoalveolar. Se o paciente tem sintomas, dor intensa, rosto inchado, a minha opção primeira será um abscesso dentoalveolar agudo. Nesse caso, nós vamos chamá-lo de secundário ou fênix. Por quê? Como o paciente já tem uma perda óssea ali muito grande, é uma lesão que passou por uma fase crônica, onde o paciente era assintomático, e nesse momento agora que ele buscou o tratamento, que está numa fase aguda. Toda vez que o paciente tiver sinais e sintomas de um abscesso dentoalveolar agudo, e eu tiver muita alteração radiográfica, alterações grandes, eu vou chamá-lo de secundário, que isso não ocorre de um dia para o outro. Provavelmente passou por uma fase crônica e nesse momento está agudo. Por outro lado, se o paciente
contando uma outra história, né? Se o paciente chega com esse incisivo lateral escurecido, o teste de sensibilidade pulpar é negativo, o paciente não tem dor, mas eu vejo essa lise óssea, essa rarefação óssea difusa, eu já vou classificar como sendo um abscesso dentoalveolar crônico. Por quê? Porque está assintomático nesse momento. Já quero abrir aqui um comentário, né? Toda e qualquer lesão crônica assintomática, num determinado momento, pode passar por uma fase aguda. Se o aumento da agressão ocorre ou se a resistência orgânica do paciente diminui, você pode ter uma alternância aí nesse quadro de sintomatologia. O que é agudo pode virar crônico ou ainda o que é crônico pode virar agudo. Aqui eu tenho um primeiro molar inferior com uma cara extensa. Vejo que o periápice está alterado. Eu tenho uma área aqui de rarefação óssea difusa, uma lise óssea. E o paciente está assintomático, sem dor. Ao exame clínico, observamos uma fístula no rebordo alveolar, próximo ali do vestíbulo inferior, onde está saindo uma secreção purulenta, né? Então, fístula seria um caminho que se faz do foco de infecção até uma superfície da mucosa ou da pele, que seria um caminho por onde as secreções purulentas poderiam sair. Então, se eu tenho uma rarefação óssea difusa, o paciente está assintomático, a minha opção principal é o abscesso dentoalveolar crônico. Esse paciente precisa ser encaminhado para um tratamento endodôntico, né? Para cessar a infecção ali na região do periápice. Vejam, aqui também eu já tenho que tecer um outro comentário. Eu tenho uma rarefação óssea difusa, mas se eu perceber aqui, se vocês olharem com mais detalhe, ao redor existe uma condensação de osso, né? Então, essa imagem aqui, ela é classificada também como sendo, de certa forma, mista, né? Ela vai ter uma área de lise óssea com uma área de condensação óssea. Então, vejam que essas classificações radiográficas também são, de certa forma, didáticas. Em algumas situações, o organismo vai reagir produzindo dois tipos de alterações radiográficas, né? Com o passar do tempo, eu vou dando mais exemplos. Esse outro paciente apresentava uma rarefação óssea difusa, associada ao periápice de vários dentes, né? E apresentava uma dor intensa, rosto inchado, há alguns dias. Então, aqui, os sinais e sintomas observados nos levam a pensar no abscesso dentoalveolar agudo ou sintomático, né? Ele é o primário ou secundário? Secundário, por quê? Porque eu tenho uma alteração grande já radiograficamente. Uma grande área já alterada. Então, ele é chamado de secundário ou fênix. Aqui, outras radiografias do mesmo paciente, né? Mostrando que a destruição de osso ocorria em vários dentes ao mesmo tempo ali, ó. A origem inicial provavelmente veio do canino, mas a lesão foi se estendendo, né? Destruindo no osso, e agora já chegava ao periápice de mais 2 dentes. Aqui uma outra classificação radiográfica, que é a rarefação óssea de limites definidos. Então, eu tenho uma área radiolúcida, redondinha, e eu consigo ver onde é que ela termina. Se eu consigo ver onde é que ela termina, eu chamo de rarefação óssea de limites definidos. Esse limite pode ter um halo radiopaco completo, contornando a lesão, ou só em parte da lesão. Esse halo radiopaco significa osteogênese racional. O organismo cria uma pequena parede óssea, circunscrevendo aquela área que tem um processo inflamatório. Então, toda vez que eu falar em halo radiopaco, eu estou me referindo a essa pequena paredinha de osteogênese reacional ao redor das lesões. As lesões radiolúcidas de limites definidos, eu tenho um raciocínio aqui mais rápido. Por exemplo, vou fazer o teste de vitalidade pulpar desse dente, incisivo lateral. Se der negativo, eu tenho que pensar em 2 lesões. Ou é um granuloma ou é um cisto radicular apical. Essas 2 lesões pressupõem que houve necrose pulpar. Então, se o meu teste de vitalidade pulpar é negativo, eu tenho que pensar numa dessas 2.
Se ele deu positivo, eu já vou pensar nessas outras lesões mistas aqui, ó, que nós chamamos de lesões fibroósseas, que é a displasia cementária periapical, a displasia cemento-óssea florida ou um cementoblastoma benigno. Essas lesões chamadas fibroósseas, elas começam inicialmente com uma área radiolúcida, o osso é reabsorvido e substituído por um tecido fibroso. Com o passar do tempo, é depositado no interior desse tecido fibroso tecido mineral, dando um aspecto misto. E numa fase mais madura dessas lesões, tem o predomínio da fase radiopaca, né? Onde tem mais tecido mineral. Então, nesse momento aqui, seria a fase inicial dessas lesões, onde elas teriam o quê? Um aspecto radiolúcido de limites definidos. Mas para que seja uma delas, é necessário que o dente tenha o quê? Vitalidade pulpar. Quando eu faço algum tratamento cirúrgico no periápice e removo alguma lesão, também vai ficar uma área radiolúcida de limites definidos. Mas eu só chego nessa hipótese aqui se na minha anamnese ou na história do paciente eu identifico que houve algum tratamento cirúrgico, né? Aí sim eu posso pensar em reparo ósseo periapical. Vamos dar mais exemplos então sobre as rarefações ósseas de limites definidos. Nessas duas radiografias, né? Eu vejo áreas radiolúcidas de limites definidos. Aqui o halo radiopaco. Aqui o halo radiopaco, ó, osteogênese racional, branquinho. Aqui a radiolúcida e de limites definidos, mas sem halo radiopaco. Essas lesões pequenas de limites definidos, radiolúcidas, geralmente estou diante de um granuloma periapical. O granuloma periapical é a lesão mais comum das lesões periapicais, representando 74%, né, em torno de 74% dessas lesões. Então, toda vez que eu tiver uma lesão radiolúcida pequena, de limites definidos, no periápice de um dente, que não responde mais ao teste de vitalidade pulpar, a minha hipótese principal tem que ser um granuloma periapical. Né? Por quê? Porque é a lesão mais comum de todas as lesões periapicais. Vejo que aqui eu tenho uma cárie extensa, aqui eu tenho uma destruição coronária, então tudo isso leva, né, à possibilidade de necrose pulpar, que deve ser feito, então, o teste de sensibilidade pulpar, um teste semiotécnico, para verificar a vitalidade da pulpa. Aqui também eu tenho uma rarefação óssea de limites definidos. Vejam que é uma lesão bem maior, né? 1,5 cm, quase 2 centímetros. Quando essa rarefação já tem tamanhos maiores, vejam que clinicamente causa expansão da tábua óssea palatina e, consequentemente, da mucosa, eu já tenho que pensar numa lesão cística, um cisto radicular apical. Então, as lesões que continuam crescendo, expandindo o osso, e são assintomáticas relacionadas à necrose pulpar, eu tenho que pensar em cisto radicular apical. As lesões císticas, geralmente, além do tratamento endodôntico para remoção daquela polpa necrosada, alguns pacientes precisam passar também por um tratamento cirúrgico para a remoção da lesão. É a única forma de remover a lesão para que haja um reparo na região. Então vejo que entre um granuloma e um cisto, a principal diferença é que no cisto radicular essas lesões serão grandes, né, causando expansão radicular. Mesmo fazendo tratamento endodôntico, elas continuam crescendo. Aí eu necessito, às vezes, de um tratamento cirúrgico. No entanto, lesões pequenas, eu posso estar diante de um cisto ou um granuloma. O mais provável, como eu já havia dito, é o granuloma, por ser o mais comum. Mas pode ser um cisto também pequeno. Para mim saber essa diferença, eu teria que fazer um exame histopatológico. E isso só é possível através da remoção cirúrgica da lesão. Então, vocês já precisam entender que em determinadas situações vai ser feito o tratamento endodôntico, a lesão vai desaparecer e nós nunca vamos saber se era um cisto pequeno ou um granuloma. O mais provável é que seria um granuloma. Vejam esse mesmo caso que eu mostrei anteriormente. O paciente foi operado. Aqui nós temos obturações retrógradas, são obturações feitas no ápice da raiz, só pode ser feito cirurgicamente. A lesão foi removida e ficou espaço, a loja cirúrgica. Então aqui eu posso afirmar que é um reparo
reparo o ósseo periapical inicial, porque eu tenho histórico de cirurgia. Esse é um outro paciente que tem áreas radiolúcidas de limites definidos no periápice dos dentes, região antero-inferior. Ao teste de sensibilidade pulpar foi positivo, a polpa está normal. Era uma mulher morena, 45 anos de idade. Então, isso são informações que eu vou colher no meu exame clínico, na minha anamnese. E tudo isso nos remete a pensar nessa lesão, a displasia segmentária periapical, porque ela é mais comum em mulheres na região antero-inferior, né, região de mandíbula, em pacientes a partir da 4ª década de vida, onde os dentes têm sensibilidade pulpar positiva. Então, essas lesões, quando a minha hipótese principal é a displasia segmentária periapical, essas lesões não precisam de tratamento, não tem nada a ver com alteração pulpar. O paciente só precisa ser esclarecido, né, que o osso dele foi substituído por um tecido fibroso, que isso ocorre em alguns pacientes sem nenhum problema. O que você tem que fazer é prevenção. Nenhuma infecção pode chegar até essa região onde há essa fibrose. Se uma infecção chegar via doença periodontal, ou se esse dente tiver uma cárie e chegar toxinas lá causando infecção, essas áreas podem então infectar-se secundariamente, né? E será necessário a curetagem. Mas não chegando infecção através de outras vias, não precisa de tratamento. Isso é muito importante, né? Vários profissionais de saúde não sabem disso e acabam tratando erroneamente o canal, né, fazendo o tratamento endodôntico do dente. Quando essa mesma lesão fibroóssea ocorre em várias regiões ao mesmo tempo, de maxila e mandíbula, nós vamos chamá-la de displasia segmento-óssea florida. A displasia segmento-óssea florida, na sua fase inicial, ela também é radiolúcida e de limites definidos. Vejam aqui, ó, nessa região posterior da maxila direita. É uma lesão maior, né? Veja que a orla radiopaca é espessa, é uma característica muito comum dessas lesões. Eu tenho um limite radiopaco bem espesso e interior radiolúcido. Com o tempo, isso vai criando áreas minerais. Se você olhar do outro lado, isso já está acontecendo. Então, se eu suspeito de lesão fibroóssea e ela ocorre simultaneamente em vários quadrantes da maxila e mandíbula, em vez de chamá-la de displasia segmentária periapical, eu vou chamá-la de displasia segmento-óssea florida. Já o segmentoblastoma benigno, que também é uma lesão fibroóssea, é mais comum na região de molares inferiores, principalmente o primeiro molar, mais comum em homens, na 2ª e 3ª décadas de vida, né? Então, pacientes entre 20 e 30 anos, e o dente geralmente vai responder o teste de sensibilidade pulpar. Veja que eu tenho aqui uma área radiolúcida de limites definidos e também um halo radiopaco espesso, ó, que é muito comum nas lesões fibroósseas. Então, eu posso estar diante também de um segmentoblastoma benigno, né, no início da sua formação. Aqui agora eu tenho uma outra classificação radiográfica das lesões periapicais, que são as lesões mistas. Quando eu tenho uma área alterada no periápice e no interior dela eu tenho áreas radiolúcidas e radiopacas, eu vou classificar dessa maneira. Diante desse aspecto radiográfico, eu posso estar diante de uma área que está reparando o osso numa fase intermediária. Então, esse paciente, por exemplo, tinha um histórico, né, de ter feito uma cirurgia, feito apsectomia, que é o corte do ápice, curetou a lesão que existia aqui e no acompanhamento estava formando o osso, por isso que tem esse aspecto misto, né? Mas eu só posso chegar nessa hipótese de reparo ósseo periapical parcial com essa história, que houve alguma cirurgia na região. Em outras possibilidades, eu posso estar diante daquelas lesões fibroósseas que eu já tinha citado anteriormente, na fase radiolúcida, agora eu posso encontrá-las numa fase intermediária, onde o aspecto radiográfico será o quê? Misto. Vamos ver aqui, ó. Aqui o reparo, já citei. Então vejam, aqui eu tenho uma displasia segmentária periapical no estágio misto, tenho áreas radiolúcidas e áreas radiopacas. Eu
tenho um cementoblastoma benigno com áreas radiolúcidas e radiopacas. E eu tenho uma displasia cemento-óssea florida com áreas radiolúcidas e radiopacas. Então, relembrando, estas lesões fibroósseas, se você pegá-las na fase inicial, elas terão o quê? Aspecto radiolúcido, serão rarefações ósseas de limites definidos. Se você pegar numa fase mais avançada, no estágio intermediário, elas terão um aspecto misto, como exemplificado aqui nestas imagens. Uma outra classificação radiográfica são as radiopacidades difusas. O que é uma radiopacidade difusa? É quando eu tenho uma condensação do osso, vejo que os espaços medulares desapareceram, aumentou a quantidade de trabéculas e eu perco aquele aspecto, né, arquitetônico normal do osso. Aqui desse lado, ó, se você olhar, essa área está toda condensada e aqui seria um osso normal. Então, as radiopacidades difusas é quando eu tenho o quê? Condensação do osso, diminuição dos espaços medulares, aumento de trabéculas, aumento da espessura de trabéculos, dando esse aspecto bem radiopaco. Por que eu chamo de difuso? Porque eu não consigo ver onde é que termina essa condensação e onde começa o osso normal. Então, há uma transição gradual e não uma linha separatória. Nas radiopacidades difusas, geralmente estou associado, a minha principal hipótese será uma osteite condensante. Ou seja, eu tenho um processo inflamatório que está causando uma condensação do osso. Aqui fica claro, né, que houve cárie, provavelmente comprometeu a polpa, necrosou, toxinas chegaram no periápice, causaram lise óssea, então eu também tenho uma rarefação óssea difusa, mas ao redor eu tenho o quê? Uma radiopacidade difusa. Isso é muito comum em pacientes que têm uma resistência orgânica forte, né, em pacientes jovens. Então, existe primeiro uma fase de lise óssea e depois o organismo tenta condensar o osso, circunscrevendo essa agressão. O trauma oclusal também pode acarretar, né, um processo inflamatório ao redor da raiz, causando uma condensação. Então, eu tenho dois exemplos específicos aqui de causa: cárie, com necrose pulpar, e trauma oclusal, levando a osteite condensante. Toda vez que eu tenho osteite condensante, eu preciso remover a causa. Se eu removo a causa, essa lesão para de progredir. Mas é importante ressaltar que essa alteração já ocorrida, essa condensação, não vai voltar ao normal. Mesmo que o paciente já não tenha nenhum sintoma mais, essa área condensada vai persistir. Essa área vai continuar sendo um osso mais reforçado. Aqui eu tenho alterações no periápice, radiolúcida e condensação ao redor, né? Mostrando osteite condensante, provavelmente relacionado à alteração pulpar. Aqui também, ó, né? A câmara coronária já foi acessada, ó. Então tem a área de rarefação óssea associada, à condensação de osso, osteite condensante. Outro aspecto radiográfico seria as radiopacidades de limites definidos. Vejam aqui nessa radiografia uma área de condensação, diferente daquele exemplo anterior, daquela classificação anterior, aqui eu consigo ter um limite. Então, uma área redondinha, né? Diante desse aspecto radiográfico, uma radiopacidade de limites definidos, eu posso estar diante dessas possibilidades. Se essa minha radiopacidade não tem halo radiolúcido ou linha radiolúcida contornando, a minha principal hipótese é a osteoesclerose idiopática. O que é a osteoesclerose idiopática? O osso vai condensar numa determinada região aleatoriamente, sem nenhuma causa. Pode ocorrer em pacientes jovens, em pacientes adultos. Então, é uma alteração do osso de forma aleatória, sem causa. Isso é importante, né? Como é idiopático, não tem causa, não precisa de tratamento, que isso tem que ficar bem claro, né? Você vai esclarecer para o paciente que o osso dele naquela região, por algum motivo que ninguém conhece, ficou mais forte, mais condensado. Não precisa de tratamento. Vamos dar outros exemplos.
Uma área que foi operada e removida uma determinada lesão, vai tendo o reparo, né? O reparo começa radiolúcido, depois ele entra numa fase intermediária e pode chegar numa fase bem madura, onde a área fica bem radiopaca, né? Então, uma radiopacidade de limites definidos também pode representar uma área onde houve um reparo ósseo após a remoção de uma lesão. Isso também não precisa de nenhuma intervenção, só que você vai esclarecer o paciente por que aquela área tem uma radiopacidade diferente das demais áreas circunvizinhas. Mas para mim chegar a essa conclusão, eu tenho que ter um histórico de cirurgia, né, detectado através de uma boa anamnese com o paciente. O exemplo da osteoesclerose idiopática que eu já citei, uma condensação de osso, uma radiopacidade de limites definidos que não tem halo radiolúcido. Não precisa de tratamento, não tem causa conhecida. Agora nós vamos falar novamente daquelas lesões fibroósseas. Quando eu encontro elas numa fase bem madura, final, que não vai crescer mais, geralmente eu tenho uma radiopacidade de limites definidos, mas eu consigo ver um halo radiolúcido, né, circunscrevendo a lesão. Então é isso que me diferencia, por exemplo, de uma osteoesclerose idiopática. Na osteoesclerose idiopática eu não terei o halo radiolúcido, e aqui no estágio maduro das lesões fibroósseas eu terei esses halos radiolúcidos. Vejo aqui uma displasia cemento-óssea florida em estágio maduro que tem o halo radiolúcido. Então são radiopacidades de limites definidos, mas que tem que ter o quê? Para me chegar à conclusão que seja uma lesão fibroóssea. Eu tenho esse limite radiolúcido ao redor. Um cementoblastoma benigno maduro, vejo que eu tenho a área radiopaca de limites definidos, mas eu também tenho aquele halo radiolúcido fininho ao redor. Então, concluindo, vejam que esse quadro ele vai ser uma referência para que vocês entendam bem esse assunto, né? Então, toda vez que o paciente tiver uma lesão periapical, eu preciso tentar classificar nos 7 tipos possíveis, tentar ver esses aspectos nas radiografias, para que eu ache esses aspectos e faça uma correlação com uma classificação específica. Eu vou associar o tipo de classificação que eu escolhi com os sinais e sintomas que o paciente tem. E a partir daí, eu vou escolher as hipóteses de diagnóstico. Escolhido a principal hipótese, eu vou traçar um plano de tratamento ou uma conduta clínica, isso vai ser realizado, e a partir do feedback que a gente tem do tratamento, nós vamos ter, né, uma resposta se a nossa hipótese diagnóstica estava correta ou não. Então, é importantíssimo que vocês entendam que no diagnóstico de lesões periapicais, o exame radiográfico ele é fundamental, só que ele sozinho não resolve. É necessário associar com os exames, com o exame clínico, né, levantando sinais e sintomas. No aspecto radiográfico, o que a gente tem que olhar principalmente? As alterações que ocorrem no ligamento periodontal, na lâmina dura e em todo o trabeculado ao redor do periápice. Nós vamos observar essas estruturas anatômicas, né? E também eu dei alguns exemplos para vocês que eventualmente você pode ter clinicamente uma lesão bem característica, como sendo, por exemplo, um abscesso dentoalveolar agudo. O paciente tem dor intensa, rosto inchado, febre, vermelhidão. E quando você faz a radiografia, pode não ter ainda nenhuma alteração radiográfica, porque não houve tempo de destruir o osso ainda, né? Lembra quando eu citei que eu preciso ter pelo menos de 20 a 50% de perda mineral para que apareçam os primeiros sinais radiográficos. Então veja que em algumas situações o aspecto radiográfico pode não ajudar, né? O principal passa a ser o quê? Os sinais e sintomas. As lesões podem ser radiolúcidas, radiopacas ou mistas. As radiolúcidas, o que ocorreu? Destruição do osso, lise óssea. Nas radiopacas, o que ocorre? O aumento da densidade. Então, o osso fica mais compacto, aumento de trabéculas, aumento da espessura de trabéculas, diminuição dos espaços medulares.
E eu tenho também aquelas lesões mistas, né? Que eu dei o exemplo para vocês das lesões fibroósseas. Elas começam radiolúcidas, vão incorporando o tecido mineral, passa para um estágio misto, e numa fase mais madura ficam mais radiopacas. Então, esses são os 3 tipos principais que vão gerar aqueles 7 tipos da classificação radiográfica. Lembrando que, às vezes, a hipótese final a gente só conseguiria através de um exame histopatológico da lesão. Mas, em várias situações, o paciente é tratado, a lesão regride e você não faz um histopatológico. Daí a importância, né, de se conhecer essas outras vertentes do diagnóstico, como o aspecto radiográfico, os sinais e sintomas, porque em várias situações eu não vou usar o exame histopatológico. E como ocorre em qualquer grupo de lesões, um bom diagnóstico você faz através de um bom exame clínico. Quando eu falo exame clínico, eu estou me referindo à anamnese do paciente, ao exame físico extra e intraoral, né? A partir, então, desses dados coletados, eu vejo quais são as necessidades do paciente, quais as alterações que ele tem, e vou solicitar os exames complementares. Como exemplo aqui de exame complementar nas doenças periapicais, eu tenho a radiografia periapical. A partir do aspecto radiográfico, eu vou associar aos sinais e sintomas que eu já tinha coletado, vou chegar na minha principal hipótese. A partir dessa principal hipótese, determino uma conduta clínica. Então, se o paciente tem um abscesso dentalveolar crônico por necrose pulpar, qual é a conduta clínica? Ele tem que fazer o tratamento endodôntico. Se ele faz o tratamento endodôntico e alguns meses depois a lesão desaparece, eu já tenho a confirmação que o meu diagnóstico estava correto. Então, não vou ter a fase do histopatológico. Diferentemente, se eu estiver diante, por exemplo, de um cisto radicular apical, uma lesão grande, mesmo fazendo o tratamento endodôntico, logo em seguida talvez tenha que fazer uma cirurgia. E com a cirurgia eu vou coletar o material e vou mandar para o histopatológico. Aí sim, o diagnóstico final vai ser conclusivo, né? Eu vou ter a lâmina mostrando que realmente eu tinha um cisto radicular apical. Então, o processo do diagnóstico é feito dessa maneira. Primeiro eu tenho o exame clínico, depois eu faço exames complementares, chego numa hipótese de diagnóstico, determino uma conduta clínica e, feito o tratamento, eu tenho um retorno, né? Se o tratamento foi efetivo, eu estava no caminho certo. Então aqui nós encerramos essa abordagem sobre o aspecto radiográfico das lesões periapicais. Vejam que é um assunto complexo, envolve várias nomenclaturas novas para vocês e é necessário que leia todo o material de suporte disponibilizado e nós vamos ter outras oportunidades de discutir sobre o assunto, interpretar várias radiografias para que esse conhecimento fique mais claro para vocês, né? Que vocês consigam chegar num aprendizado adequado. Agradeço até aqui e nos vemos mais à frente. Obrigado.